Então, eu imagino para minha mãe o tanto que ela sofreu, a frustração que foi ela ouvir, ou as tentativas que ela tinha de querer me salvar, de querer coisas boas para mim, e eu sempre negando, enfrentando. Mas hoje eu tenho certeza que aquela insistência dela, eu me recordo, né, quantas vezes eu queria sair, não tinha o que fazer, não dava para me prender, porque eu também saía escondido. Ela dizia assim, tá tudo bem, você vai sair, mas antes você vai sentar aqui no sofá, você vai rezar o texto comigo. Então, claro que eu não rezava, eu ficava ali, ai, que saco e tal, mas ela, muito firme. Você só vai se você rezar o texto. Olha só. E me colocava lá no sofá para poder rezar. Então, eram as tentativas, era o que ela tinha. Era o que ela tinha e tinha, assim, feito essa descoberta, né? Eu penso, ela, na cabeça dela, eu penso que é isso aqui, é o que eu tenho. Tanto que na semana da minha experiência com Deus, né, ela ficou a semana inteira em jejum e oração, porque ela acreditava com todas as forças que aquele encontro de jovens ia mudar a minha vida. Era um encontro parecido com um seminário de vida, não? Não, era um encontro tipo um PHN. Olha só! Claro, numa proporção menor, né? Sim. Porque esses grandes encontros só aconteciam, né? Tipo PHN mesmo, em estádios, Mas quem né? você era comunidade, grupo da própria região? Renovação Carismática. Renovação Carismática de Vitória. De Vitória, é. E aí você foi? Como foi lá a experiência? Eu fui depois de ter tido um coma alcoólico, né? Porque o encontro foi no sábado, dia 15 de maio de 93. Sim. No dia 14, eu, nesse processo todo aí, revoltada, querendo sair com meu namorado, minha mãe não deixou, fiquei em casa sozinha, porque ela saiu. Você só vai sair se você quiser, se você for conosco, senão você vai ficar em casa. E eu optei por ficar em casa, já não tinha mais a bebida em casa, e eu, com muita raiva, porque eu queria sair, e ela tinha me prendido, né? Eu procurei bebida para tudo quanto é lado, eu sabia que não tinha, aí fui até o banheiro para pegar perfume, porque era álcool, né? Precisava do álcool. E aí eu pensei, não, é muita loucura, né? Mas fiz pior, né? Eu fui até a geladeira, caçando alguma coisa, achei um pouco de vinho, que meu pai cozinhava e temperava as carnes assim de porco com o vinho também. Mas não era suficiente para mim, precisava de mais. E aí eu fui na cozinha, na área de serviço, achei álcool de limpeza, e misturei os dois. Ali eu tive um coma alcoólico, fui socorrida por uma amiga, né? E não vou me deter nessa história. Fique à vontade, pode falar. Pode falar. Então eu bebi e ali eu senti algo que eu nunca tinha sentido, porque eu meio que dominava a bebida, eu sabia a hora de parar, eu sabia o tanto que eu ia beber até desmaiar. Nunca passei mal por causa de bebida, mas naquele dia eu senti uma coisa estranha. Eu comecei a ter uma tremedeira, meu coração começou a disparar, começou a faltar o ar. Claro, álcool, né? Imagina, álcool. E aí eu me lembro de uma imagem de Nossa Senhora no meu quarto, que até então nunca tinha visto aquela imagem. E tem uma história muito interessante com essa imagem, né? Minha mãe, no desespero dela, foi se confessar e falou tudo de mim, né? Disse que ela não sabia mais o que fazer comigo, e o padre falou, minha filha, faz o seguinte, compra uma imagem, pode escolher a imagem que a senhora quiser, da sua devoção, de Nossa Senhora. Você vai colocar no quarto da sua filha. E ali, ela, uma hora, vai achar aquela imagem. E vai entender que ela tem uma mãe no céu e uma na terra que estão olhando por ela. Põe essa imagem lá. Aí minha mãe falou, mas seu padre, você não está entendendo, o quarto da minha filha é todo pichado, cheio de caveira, porque eu era metaleira. Então, é cheio de caveira, banda de rock, não tem problema. É lá que a senhora vai colocar. Uma hora, ela vai olhar para aquela imagem e vai saber que tem uma mãe no céu e uma na terra que estão cuidando dela. Aí, voltando nesse dia, no meu desespero, eu bati o olho naquela imagem. Nunca tinha visto. Aquela imagem já estava lá no meu quarto. Há muito tempo. Nunca tinha visto. E ali tinha uma oração que minha mãe colocou por trás da prateleira, fincada assim, né? E eu peguei aquela oração no desespero, comecei a rezar em voz alta e clamar por Nossa Senhora. E, de repente, no meio da oração, eu caí. Comecei a me debater. E ali eu perdi a visão. E ali eu comecei a gritar por Jesus, porque eu percebi que eu estava morrendo.
Eu comecei a pedir para Jesus me salvar, porque eu estava morrendo. Consegui me arrastar até a sala, que eu estava no meu quarto, passava por um corredor até chegar à sala, o telefone, e lembrei de um telefone de uma amiga, e ela já atendeu assim: Eliana, o que você fez dessa vez? Porque eu aprontava muito. Eu era uma vergonha para os meus amigos. Ninguém queria mais andar comigo. Tanta loucura que eu fazia. E ela já pegou o telefone: Eliana, o que você aprontou dessa vez? Aí eu contei para ela, aí ela foi lá com os 2 irmãos e me levaram para o hospital. E aí, por isso o contexto, né, de como eu cheguei nesse encontro. Naquela noite, então eu fui internada, e depois fui para um hospital, depois fui transferida para o outro, porque já estavam acostumados a me atender ali. Minha mãe pediu para transferir, conseguiram falar com os meus pais. Eles chegaram lá, como o médico já conhecia, falou assim: o que vocês fizeram? O que aconteceu? Porque vocês quase perderam a filha de vocês. O que foi dessa vez? E ali minha mãe, claro, conversou com ele. No outro, recebi alta naquela noite. No sábado de manhã, eu já sabia do encontro. Eu já sabia que ia acontecer o encontro. Mas eu bati muito de frente com minha mãe. Não adiantava falar coisa de igreja para mim, que eu não queria. E eu falei para ela: não adianta, eu não vou nessa porcaria. E aí, no sábado de manhã, eu acordo com uma ressaca daquela. Sim. Mas dentro de mim tinha uma coisa diferente, sabe? Tipo um nojo. Uma coisa, uma aversão àquela vida, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como sair daquilo. Eu não queria mais aquilo. Era uma luta muito grande, eu não sabia mais o que fazer. E eu fui até a cozinha e falei: mãe, me leva naquele retiro. Comecei a tomar café, levantei e fui lá. Ela estava lavando os pratos. Me leva naquele retiro. E ela parou ali, imagina, né? Nossa. Tudo a frustração dela, de ter tentado milhões de vezes, não deu certo. Imagina, eu fico pensando, né, no coração dela, de ter ido no hospital, ouvido aquilo do médico. Sim. Tipo, não tem mais jeito. Fracassei de novo, não tem mais jeito. E aí, quando eu falo para ela, né: mãe, me leva lá. Ela parou, deixou ali: vamos sim. Só vou me arrumar, se troca. Meus irmãos eram pequenos, são mais novos que eu, né? Ficaram em casa. Meu pai já tinha saído para trabalhar, porque dia de sábado ele trabalhava até meio-dia. Depois de ter passado a noite em claro lá comigo. E eu fomos pegar um ônibus. No ponto de ônibus encontrei com um amigo que estava indo para lá. E eu falei: mãe, confia em mim, eu vou para lá. E ela acreditou, voltou para casa e eu fui para o encontro. Lá passei a manhã em oração, era música, era um ginásio, né? Na verdade. Eu disse PHN numa proporção menor, sim, mas era um ginásio que estava lotado de jovens. Olha que era promovido pela Renovação Carismática. E tinha cabia 7.000 jovens ali, então eu penso que já tinha essa quantidade de jovens. E ali eu passei a manhã. Na hora do almoço, eu fui até um orelhão ligar para o meu namorado. Porque ele queria... Lembra? Eu briguei, aprontei tudo isso porque eu queria sair com ele e minha mãe não aceitava o namoro, não queria deixar eu sair com ele. Ele acabou comigo. Você é uma louca. E mais para baixo. Acabou. Uma louca, mas... Aí vai descendo o nível. Acabou comigo. Eu fiquei arrasada. Caramba, eu fiz tudo isso por causa dele, esse infeliz. Mas aí voltei pro ginásio, né? E nessa volta, o padre Léo pega o microfone, que eu encontrei com ele. Ele até então não tinha aparecido. Ele cantaram as músicas e tal, e veio o momento que ele ia presidir a missa. E ele pega o microfone e fala assim: olha, eu iria celebrar a missa agora. Jovens, boa tarde e tal, aquela coisa toda. Então eu iria presidir a missa agora. Só que eu fui rezar e Jesus falou comigo que não era para fazer a missa agora. Que agora era o momento de eu rezar pela cura interior de vocês. Aquilo me chamou tanta atenção, eu pensei assim comigo: esse cara deve ser muito fera, né? Porque ele fala direto com... Eu não sabia esse negócio de renovação, que Jesus fala comigo. Fala direto com a gente. E tem imagem e tal. E eu falei assim: cara, esse cara é muito fera, porque Jesus fala direto com ele e ainda pediu para trocar missa. Ainda pediu para trocar missa. E eu pensei, isso me chamou atenção.
Sim. Isso me chamou atenção demais. Eu falei, meu, ele é muito fera. Eu vou dar confiança para esse cara. E eu fui entrando. Ele fecha os seus olhos, vamos cantar uma música. E eu fui indo. E aí eu fiquei mais impressionada ainda, porque ele começou a falar coisas que eu vivia. E eu pensava comigo, ele nunca me viu. Eu não conheço ele. Ele não me conhece. E está falando exatamente o que eu estou vivendo, a minha sexualidade. Com a maconha, com a bebida, com a mentira, com a desobediência, com tudo. Com tudo. Quem é esse cara? E eu comecei a chorar, porque aquilo estava falando direto. Era a minha verdade, é como se estivesse me rasgando assim, ó, me abrindo ali e me expondo, né? Sim. E ali ele foi falando, e eu chorando, e ele falou, olha, e Jesus está tocando no meu coração, dizendo que muitos de vocês estão vivendo essas realidades por conta da carência. Uma carência que se instalou dentro de vocês pela falta de perdão. Sim. Caramba! E eu falei, se é isso, Jesus, me mostra. Eu não aguento mais essa vida. Foi essa minha oração. Eu não aguento mais. Eu não aguento ver meus pais sofrerem. Eu não aguento ver meus irmãos sofrerem. Eu não me aguento mais sofrer. Eu não aguento mais viver, passar por tudo isso. E ali eu falei, se é isso, me mostra quem que eu tenho que perdoar. Daí eu fiquei forçando a barra pro meu namorado, que tinha me xingado pra caramba. Mas não funcionou. Tipo, não era ele. Não era ele que tinha. E aí, de repente, eu tive, com os olhos fechados, nunca tinha vivido essa experiência, uma imagem do meu pai e da minha mãe. Daí eu não sei o que é isso, mas eu preciso perdoar meu pai e minha mãe. E também pedir perdão para eles por tudo que eu fiz. Eu tive uma imagem do meu pai e depois minha mãe entrando num quarto, tinha um berço, uma criança, uma menina no berço, uma bebê. Ela passava, olhava por mim e saía. E atrás dela vinha minha tia e me pegava no colo. Eu não entendi até então aquele momento, mas sabia que eram os dois que eu tinha que perdoar. Mas depois eu fui entender, porque a minha tia, Luciene, maravilhosa, ela é a irmã mais nova. Lembra que eu disse que os mais velhos ficavam... Quando minha mãe se casou, foi o ano que os meus avós se separaram. E aí os filhos mais novos foram morar com os mais velhos. Minha mãe é uma das mais velhas. Sim. Quando minha mãe casou, minha tia foi morar com minha mãe com 15 anos. Logo eu nasci, quem cuidou de mim foi a minha tia. Minha mãe teve que trabalhar. Sim. Por isso que agora faz sentido eu dizer que a questão do trabalho, né? Trabalhar muito, roubaram a presença deles de mim, vamos dizer assim, né? E ali tudo ficou claro que eu precisava perdoá-los. Nisso eu comecei a chorar muito, chorar e orar em línguas. Olha. Meu batismo no Espírito Santo foi assim. Eu comecei a chorar e orar em línguas. E aí, de repente, o padre pega o microfone, ali, conduzindo oração, fala no microfone, olha, abre seus olhos, jovem. Aí, nisso ele já tinha falado, libera o perdão, né, e tal. Conduzido. Deus mostrou quem é essa pessoa. Imagina, aí ele falou, abra seus olhos e abrace o jovem que está do seu lado, imaginando que essa pessoa que você está abraçando é a pessoa que Jesus te mostrou em oração. Porque esse abraço vai curar você, vai chegar lá e você vai perdoar e tal. E eu fui, porque o outro jovem também estava chorando muito, eu chorando ali, nos abraçamos e fizemos aquele momento, né? Eu te perdoo e tal, não sei o quê. E ele falou assim, mas não se contente em abraçar uma pessoa só, não. Vira para o outro lado e abraça o outro também. Quando eu me viro, assim, estava na direita, virei para a esquerda, eu não acreditei. Meu pai e minha mãe vindo na minha direção. Nossa. No meio daquela multidão. E aí eles vieram, chorando também, estava acompanhando a oração, me abraçaram e a gente se pediu perdão e tudo mais. E tem uma história muito bonita, porque depois que minha mãe foi, me deixou no ponto, né? Eu fui com meu amigo, ela voltou para casa e ficou ali muito inquieta. Assim, ela sentia que ela precisava se encontrar comigo. Meu pai não estava em casa, meu pai estava trabalhando, não tinha celular, não tinha como comunicar com ele. De repente, meu pai chega em casa, ele abre a porta e fala, Dinete, estou sentindo que a gente tem que ir lá no ginásio, encontrar com a Eliana. Ela fala, olha, é de Deus.
Vamos lá, porque eu senti a mesma coisa. Vamos almoçar, a gente deixa as crianças e vamos para lá. E eles chegaram exatamente no naquela momento. hora. Naquela hora. E ali a gente... Depois participamos da Santa Missa juntos, né? Na outra semana eu ia fazer exames de estômago e intestino também, porque lembra que eu tinha um problema. E há 1 ano eu fazia tratamento e nada funcionava, porque eu misturava os remédios. Fui fazer os exames e o médico foi impressionado, porque não tinha mais nada. Olha só. Eu fui curado fisicamente também. Nunca mais tive esse problema. E ali, a partir daquele encontro, eu comecei a minha caminhada com Deus. Aí eu queria aquilo. Todo final de semana. Eu queria aquela experiência, aquele tipo de oração, aquele fervor que eu não tinha encontrado ainda, né? Na verdade, eu, de fato, fiz a minha experiência com Deus, com o amor de Deus, que foi lá no fundo do poço, que me conduzia a um perdão, não só dos meus pais, mas a mim mesma, né? E fui buscando aquilo. Era grupo de oração, então fui para o grupo de oração. Era o seminário, fiz o seminário, fiz a experiência de oração. E ali depois eu fui discernida para trabalhar com crianças. Meu primeiro ano não foi com a música ainda. Sim. Foi trabalhando com crianças, aquelas crianças que vão para salinha, né? Vai lá contigo. As santinhas, as crianças santinhas. Brincadeira. Não dá trabalho? Crianças de oração? Dá trabalho. Tudo pode ter asa, né? Mas foi maravilha. Foi um ano muito incrível em relação a isso, porque foi onde Deus me adestrou na paciência, na obediência, sabe? Foi muito incrível. A pedagogia de Deus em relação a isso. Foi ali que eu fui me amansando. Foi demais. Agora, foi só demais. depois que começou a cantar. Depois desse 1 ano, né? Então eu entrei para o grupo em 93, eu fiz toda a experiência de oração, né, lá. 94 eu trabalhei com as crianças, 95 eu fui discernida para música. E esse lance da música é muito interessante, porque a minha mãe tinha um sonho de um filho tocar algum instrumento. Olha só. Eu já tinha feito violão, não funcionou. Doeu muitos dedos, aí eu parei. Depois ela me colocou na aula de teclado, comprou um teclado para mim, mas também não deu certo. Mas foi através desse tecladinho aí que descobriram que eu tinha um teclado e achavam que eu ia tocar no grupo de oração. Acabou que não deu certo mesmo, eu peguei o microfone e comecei a cantar, e foi ali, em 95, com 18 anos. Olha só. Gente, que conversa, hein? Vou dizer, que conversa maravilhosa aqui. Não é que é maravilhosa assim, você entendeu o que eu tô falando, entendeu? Mas o testemunho é sim maravilhoso, porque quantas e quantas pessoas que acabam passando por algo parecido, né? E pessoas que estão em casa, às vezes tem alguém na família. E ouvir o testemunho da Eliana é a gente atestar, né, a ação de Deus, a profunda ação de Deus.